Bom, estamos de volta agora para aprender as primeiras ferramentas do InDesign. Com elas, iremos criar algumas formas mais básicas, como retângulo, elipse, polígono, linha, enfim. Aprenderemos também algumas outras ferramentas sem as quais não conseguiremos criar nenhum tipo de publicação. Porém, antes da gente iniciar o aprendizado de hoje, eu gostaria de introduzir uma observação muito importante, que é a questão da configuração do InDesign. Como ele é de origem americana, ele provavelmente vai vir configurado em paicas ou provavelmente em polegadas. Então é importante que o usuário saiba configurar para a unidade de medida que ele usa. Nós aqui costumamos usar milímetros ou centímetros. Então, antes de iniciar um novo documento, repito, antes de iniciarmos um novo documento, vamos clicar no menu Editar. Se não ficar visível, a gente vai clicar na setinha até que apareça o comando chamado Preferências. Dentro de Preferências, nós temos N opções configuráveis. Vamos clicar aqui em Unidade e Incrementos. Clicando em Unidade e Incrementos, nós podemos ver aqui visível a opção Unidade da Régua, onde poderemos configurar para milímetros, centímetros, paicas, polegadas. Nesse caso, eu já tinha configurado para milímetros, que é a unidade que eu costumo utilizar. Ok? Então a gente vai dar um ok. Por que isso tem que ser feito sem nenhum documento aberto? Porque se você mudar a configuração com algum documento aberto, ela vai ser aplicada ao documento. Então os novos documentos que você criar depois voltarão à configuração original. Se você fizer da maneira que eu estou ensinando, que é configurar sem nenhum documento aberto, essa configuração irá virar padrão. Ou seja, qualquer novo documento criado a partir desse momento, ele vai trazer já essas configurações prévias. Portanto, vamos lá em Arquivo, Novo, Documento. Essas configurações nesse momento do aprendizado não fazem muita diferença. Vamos dar um OK para não perdermos tempo. E aqui vamos aprender as primeiras ferramentas do InDesign. Tá? Do lado esquerdo temos a caixa de ferramentas, ok? Algumas ferramentas, como essa setinha preta aqui, que é a ferramenta de seleção, elas são únicas dentro da caixa. Outras têm mais de uma, normalmente duas ou três. Você pode ver isso a partir dessa setinha do lado direito. Por exemplo, esse T aqui, observe que ela tem uma setinha no canto inferior direito. Isso quer dizer que tem mais ferramentas ocultas aí. Se você clicar e segurar, ela vai aparecer as opções que estão ocultas. Nós vamos clicar aqui na ferramenta retângulo, clicando e segurando. Vocês podem ver que aí temos três ferramentas em uma única. A ferramenta retângulo, a ferramenta elipse e a ferramenta polígono. Vamos começar aprendendo a ferramenta retângulo. Com a ferramenta retângulo, você pode clicar e arrastar em qualquer ponto da página. Observe que ele já vai dando a largura e a altura em milímetros, caso você precise fazer algum ajuste maior, e largando o mouse, a ferramenta vai estar criada. Uma outra forma é você dar apenas um clique na página. Nesse caso, ele vai abrir uma janela chamada retângulo, onde você poderá digitar as medidas que você deseja o retângulo. Exemplo, eu quero um retângulo com 100 milímetros de largura por 75 de altura. Então, vou dar um OK, ele vai criar um objeto justamente com essas medidas. Bom, vale observar que quando você cria um objeto com a ferramenta retângulo, no caso um retângulo, na barra de ferramentas você tem as coordenadas X e Y, que é justamente a medida da régua em que elas se encontram. Ok? Esses quadradinhos aqui indicam qual é o ponto que ela usa como referência para dar as medidas. Então está marcado o canto superior esquerdo. Isso quer dizer que o canto superior esquerdo do retângulo, que é esse, está nas medidas 88,875 e 148,5 milímetros. Ok? Em seguida ele dá a largura e a altura, o percentual para espelhamento, que vocês vão aprender depois, ângulo de rotação, ângulo de distorção, rotação previamente definidas, espelhamentos previamente definidos, e ainda havia uma série de configurações de elementos, como espessura da linha, cor da linha, que vocês vão aprender mais na frente, ainda nesse curso introdutório. Ok? Bom, eu vou apagar esses objetos, eles não mais nos interessam,
E eu quero chamar a atenção a um detalhe. Clicando na ferramenta retângulo, se você segurar a tecla Alt e clicar e arrastar, repare que o primeiro ponto que você clicou passa a ser o centro do objeto. Quando nós não usamos a tecla Alt, repare que o primeiro ponto passa a ser o ponto superior esquerdo, uma vez que eu arrastei para baixo e para a direita. Se eu clicar e arrastar para baixo e para a esquerda, o primeiro ponto vai ser o superior direito. Se eu clicar e arrastar para cima e para a direita, o primeiro ponto é o inferior esquerdo. E assim sucessivamente. Ok? Bom, uma outra dica muito útil é que muitas vezes ao criarmos retângulos, queremos criar um quadrado. E o quadrado, na verdade, nada mais é do que um caso especial de retângulo. Portanto, se eu segurar a tecla Shift ao clicar e arrastar, notem que arrastando de um lado para o outro, eu apenas mudo o tamanho do quadrado, mas ele vai ser sempre um quadrado, ok? Nesse caso eu larguei a tecla Shift antes, mas você tem que largar o mouse primeiro. Depois você larga a tecla Shift e o quadrado está criado. O quadrado perfeito é um retângulo que tem os 4 lados iguais, ok? Bom, essa é a ferramenta retângulo e depois nós vamos aprender a configurar esses retângulos. Por enquanto, basta a gente aprender a criar esses objetos. Bom, clicando aqui na ferramenta e segurando o mouse, eu vou para a ferramenta elipse. A ferramenta elipse, na prática, tem a mesma forma de utilizar que a ferramenta retângulo. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu posso clicar e arrastar para criar uma elipse do tamanho, né, e dimensão desejada. Se eu fizer isso segurando a tecla Shift, eu crio uma circunferência, que é uma elipse perfeita, é uma elipse onde o raio tem o mesmo tamanho em qualquer ângulo, ok? Ou também eu posso criar a elipse dando um único clique no meu layout. Vai aparecer a janela chamada elipse, onde ela vai perguntar qual é a largura e qual é a altura da elipse desejada, e com OK eu já vou ter esse objeto criado na tela. Assim como no retângulo, se você observar na parte superior da tela a caixa de ferramentas, a barra de ferramentas, você vai ter lá a posição de X e Y em relação às réguas, a largura e a altura da elipse, percentuais de redimensionamento ou de espelhamento, ângulo de inclinação ou ângulo de distorção, enfim, todos os recursos que cabem para qualquer objeto, não só para retângulo, não só para elipse. Depois nós temos a ferramenta polígono. A ferramenta polígono é uma ferramenta que me permite criar polígonos. Se eu clicar e arrastar, eu crio um polígono. Previamente ele vem configurado para ser um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados, ok? Isso pode ser alterado, a gente vai aprender. E reparando que em cima, na barra de ferramentas, temos todas as coordenadas e percentuais e valores que podemos configurar, assim como aprendemos com retângulo e com elipse. Se você segurar a tecla Shift, ele vai criar também um polígono perfeito, onde todos os lados são iguais. Se você segurar a tecla Alt, ele vai criar a partir do centro. Isso também vale para a elipse, apesar de eu não ter citado, né? Mas se você segurar a tecla Alt, a elipse vai ser criada a partir do centro. E, sim, para qualquer um dos 3 objetos, retângulo, elipse ou polígono, uma pergunta muito interessante seria se eu posso usar as teclas Shift e Alt ao mesmo tempo. Sim. No caso da elipse, eu crio uma circunferência perfeita a partir do centro e não a partir de um dos cantos. Ok? No caso de polígono, que nós estamos aprendendo nesse momento, se ao invés de clicar e arrastar, eu der um clique na página, ele vai aparecer uma janela chamada polígono, onde ele vai estar pedindo a largura e a altura, assim como ele fez em relação ao retângulo e à elipse, mas vai trazer também o número de lados, ou seja, aqui eu posso escolher, ao invés de um hexágono, com 6 lados, eu posso escolher um octágono, que são 8 lados, por exemplo. Eu vou dar um OK e ele vai criar um octógono.
Deixa eu só redimensionar ele, porque ele está muito pequeno. E vocês podem ver que ele agora tem 8 lados, não apenas 6, como o primeiro polígono. Se eu pegar a ferramenta polígono e for criar outro interativamente, ele já vai criar um octógono, porque já é a forma que acabou ficando como pré-definida. Uma outra opção que vocês puderam perceber é a margem interna das estrelas. Quando ele está 0%, quer dizer que os pontos do polígono eles estão alinhados. Eles não têm uma inserção em direção ao raio. Se eu digo que eu quero um octógono, mas com a inserção, vamos supor, de 20%, repare que ao criar, esse polígono vai se transformar numa estrela, porque cada ponto lateral do polígono vai ter o seu ponto central inserido em direção ao centro, ao ponto central do polígono. Isso vai dar a forma de uma estrela, ok? Eu vou transformar um octógono em uma estrela de 8 pontas. Bom, enfim, essas opções aqui vão ficando mais claras e mais usuais para o usuário do aplicativo, na medida que ele for utilizando e for ganhando intimidade com tais ferramentas. Outra muito utilizada, vocês vão ver na arte de diagramar, é a ferramenta linha. Ela é única, não adianta clicar e segurar porque não há nenhuma outra, apenas essa ferramenta linha. E se você clicar e arrastar, você cria linhas. Ok? Então, ao clicar e arrastar, você pode criar linhas. Eu posso criar linhas. Se eu segurar a tecla Shift, ao criar a linha, ela vai criar essa linha sempre no ângulo reto. Repare que ela está a linha horizontal. Se eu forçar muito a barra, ela muda para uma linha com 45 graus de inclinação, que também é uma linha reta, que também evita a serrilha mesmo na tela do monitor, ou 90 graus, virando uma linha vertical. Ok? Se eu segurar a tecla Alt, eu crio uma linha que se desloca para os dois lados, porque eu marquei o ponto central. E se eu segurar a tecla Shift Alt, eu também crio a partir do centro, mas sempre com ângulos retos, com inclinação que variam de 45 a 45 graus. Ok? Bom, é muito importante aprendermos a primeira ferramenta de seleção. Vocês viram, eu usei ela algumas vezes quando eu quis clicar num objeto e deletá-lo, ou muitas vezes eu cliquei e arrastei, criando uma marquise de seleção, e todos os objetos que foram envolvidos por ela foram selecionados e eu posso assim deletar. Ok? E aí eu tenho várias formas de usar, vocês vão ver aqui agora, que é assim, se eu clico e seleciono um objeto, se eu segurar a tecla Shift, eu posso selecionar outros N objetos, no caso eu selecionei esses 3 e deletei, vou dar um Ctrl Z, para que vocês percebam que apenas os 3 foram selecionados. Se eu clicar e arrastar, como eu falei, né, todos os objetos que foram tocados por essa marquise de seleção serão automaticamente selecionados. Essa é chamada ferramenta de seleção porque a principal usabilidade dela é de você selecionar objetos. Você pode ter N objetos na sua página, compondo a sua diagramação, e você precisa selecionar eles para mover eles de lugar para o outro, para redimensionar o seu tamanho, enfim. E a ferramenta de seleção tem justamente essas aplicabilidades. Além de selecionar, como eu já expliquei, você pode clicar em um desses quadradinhos aqui para redimensionar, então tanto largura como altura, quando você clica no canto. Se clicar de um lado ou de outro, apenas a largura, ok? Se clicar em cima ou embaixo, apenas a altura. E nos cantos, como eu já falei, vou repetir, largura e altura ao mesmo tempo. Então observe que eu posso redimensionar. Além de servir para selecionar o objeto, serve para redimensionar. Se eu der um clique e arrastar, eu vou mover esse objeto de lugar. Ok? Então eu consigo modificar o meu layout, rearrumando os itens através desse processo de clicar e arrastar e reordenar
esses objetos dentro da página. Tudo isso que podemos fazer de forma interativa cabe também pela já citada barra de ferramentas. Eu posso clicar, eu estou com o retângulo selecionado, eu posso clicar aqui em X e Y e digitar aqui em que ponto da unidade da régua eu quero que o meu retângulo se desloque. Ele se desloca justamente para aquele ponto. Quando eu digitei 50 e 50, quem foi parar no 50 e no 50? O canto superior esquerdo do meu retângulo. Por quê? Porque aqui nessa determinação, nesse ponto de referência, você tem marcado o canto superior esquerdo. Se nós clicarmos aqui no centro do objeto, repara que ele já mudou as medidas, já não é mais 50 e 50, é 74,5 por 91,6. Se eu mudar aqui, eu quero agora 150 e 150. O objeto já mudou automaticamente para esse ponto específico da régua. Também eu posso redimensionar ele por aqui. Eu quero 90 de largura e 60 de altura. Né? Eu posso mudar através de percentuais a largura e a altura. Eu posso dar um ângulo de inclinação. Ok? Qual é o ponto de referência para a forma, se ela é horizontal ou se ela é vertical. E posso aqui inclinar o objeto, dando um percentual negativo ou um percentual positivo, eu posso inclinar o objeto. Daqui eu tenho ferramentas de rotação, de espelhamento, que posta espessura de linha, a linha mais grossa, mais fina, a cor, mas enfim, essas configurações são mais avançadas, nós não vamos ver agora. O que estamos vendo é apenas a ferramenta de seleção usada para redimensionar e para mover objetos dentro do seu layout. Essa ferramenta é usada o tempo inteiro, ok? Outra ferramenta muito útil é o zoom. O zoom é essa lupinha que fica aqui embaixo, tecla de atalho Z, que ela já vem com sinal de mais. Quer dizer que cada clique que você der na página, você vai se aproximando do layout para poder enxergar mais de perto os detalhes que compõem essa página. Se você segurar a tecla Alt, você vai ver que o mais virou um menos. Isso quer dizer que a cada clique ele vai ter menos zoom, ou seja, ele vai se afastar da página. Ora, em alguns momentos eu preciso ver a página inteira. Um Ctrl 0 faz isso. Ctrl 0 é uma tecla de atalho para o comando de exibição tela inteira. Então ele já mostra a página inteira. E pelo zoom, como eu já falei, cada clique com sinal de mais amplia, cada clique com sinal de menos reduz. Mas uma das formas no InDesign que você mais vai usar o zoom é clicando e arrastando. Exemplo, eu quero trabalhar na edição desse retângulo. Então eu clico e arrasto ao redor dele, fazendo uma marquise de zoom. E quando eu soltar, esse retângulo vai estar na tela enquadrado no zoom mais próximo possível e que também caiba toda essa área dentro, obviamente. Ok? E aí eu posso editar um texto aí dentro, editar uma outra forma, enfim, fazer o que eu preciso com a distância. Ctrl 0, volto para a página inteira. Então essa é a ferramenta lupa, que é a ferramenta zoom, né? Clicando no menu exibir, você tem comandos mais um, que é o Ctrl mais, menos um, que é o Ctrl menos, o mais um, desculpa, é Ctrl é igual, o menos um, Ctrl menos, o ajustar a página inteira que eu acabei de ensinar é o Ctrl 0, tá? Ajustar páginas espelhadas, que vocês não vão ver agora, ainda não trabalhamos com páginas espelhadas, é Ctrl Alt 0, tamanho real é o que se aproxima ao máximo do tamanho de impressão, Ctrl 1, e a área de trabalho inteira, Ctrl Alt Shift 0, que vai mostrar não só a página toda na tela, mas toda essa área de colagem que fica ao redor da página. Então, Ctrl 0, voltei para a página, ok? Esses são alguns comandos de zoom que nós temos aqui no menu Exibir, que é um menu que trabalha com comandos de exibição. E temos a ferramenta Zoom e as teclas de atalho que são citadas. Com você entendendo o menu Exibir e entendendo a ferramenta Zoom, você já pode controlar a distância para a página e a distância para os objetos, objetivando um desempenho melhor da diagramação das suas páginas. Ok? A ferramenta mãozinha, ferramenta mão,
também está no nosso conteúdo desse módulo, ela serve para você movimentar a área de trabalho. Aí você pode se perguntar, mas para que eu quero movimentar a área de trabalho? Vamos imaginar que eu tivesse diversos objetos a serem editados com mais detalhe. Então, quando eu pego a ferramenta Zoom e dou um zoom num objeto específico da página, para eu me locomover para outro objeto, eu precisaria dar um Ctrl 0 e dar um zoom nesse outro objeto. Ao passo que, se eu uso a ferramenta mão, eu posso navegar pela página e chegar a outro objeto, ou dar uma olhadinha aqui no rodapé que tem uma nota, voltar para essa matéria de cá, enfim, eu posso ficar transitando entre os elementos da página sem precisar ficar alternando o meu zoom, ok? Volto Ctrl 0, volto a página inteira. Então, vamos fazer aqui um retrospecto rapidinho do que aprendemos em termos de caixa de ferramentas, que temos muito a aprender, muitas ferramentas. Aprendemos a criar formas, começamos pela ferramenta retângulo, pela ferramenta elipse e depois pela ferramenta polígono, ok? Aprendemos com a ferramenta linha a criar linhas. Aprendemos com a ferramenta seleção a selecionar e redimensionar objetos, também movê-los de lugar. Eu posso trocar objetos de lugar na minha página, ok? Posso redimensioná-los. Aprendi a ferramenta Zoom para poder olhar especificamente objetos na página e também a ferramenta mão para me locomover entre eles sem precisar ficar alternando o zoom. E com isso, eu acredito que a gente dá um primeiro passo para começar a usar o InDesign. É impossível a gente aprender a diagramar páginas sem saber controlar a distância com a qual você opera os objetos, que é o zoom, sem usar a ferramenta seleção para selecionar, mover e redimensionar esses objetos. E muitas vezes você vai precisar criar formas básicas, retângulo, elipse, polígono, linhas, como objetos de demarcadores na sua diagramação. É muito comum usar essas ferramentas. Como elas são básicas, são de simples aprendizado, a gente aprende elas no início para que depois a gente tenha o que selecionar, o que mover, o que redimensionar, o que alternar zoom. Então precisávamos aprender a criar alguns objetos.